Boa tarde, professores. Tudo bem com vocês? Se vocês notarem algum probleminha de som, vão falando ali para a gente no chat, tá? Se vocês estão escutando bem, se a gente precisa falar mais alto, tá? Então, vamos iniciar a nossa live hoje de apresentações e planilhas, tá? Eu vou me apresentar, então. Meu nome é Daniele, eu sou publicitária, eu tenho uma agência de publicidade aqui em Joaçaba e também trabalho no SESI com a Educação Maker, né? Eu trabalho com comunicação e mídias na Educação Maker, lá na Escola Municipal Mercedes Luiza Nascimento, né? Que a gente começou as atividades esse ano. Então, eu estou lá com os alunos do 7º ou 9º ano, trabalhando comunicação e mídias, trabalhando Educação Maker. E junto comigo nessa live, a gente vai ter a Giane, que também vai se apresentar agora. A gente vai levar juntos essa atividade, tá? A gente espera que vocês gostem. Boa tarde, professores. Todos conseguem me ouvir bem também? Qualquer coisa, como a Dani falou, avisem aí no chat que a gente para, né? E tenta resolver aí. Então, eu também trabalho no SESI, na unidade de Joaçaba, trabalho também com a Educação Maker, sou formada em matemática e tenho licenciatura também em informática. Trabalho no SESI de Joaçaba há 1 ano e meio e também venho com uma caminhada aí na educação de 10 anos, trabalhando com metodologias voltadas à informática, trabalho com a disciplina de informática e também como orientadora nas escolas, né? Então, como a Dani comentou, vamos tentar contribuir um pouquinho com vocês nesse final de tarde aí de sexta-feira. Dúvidas podem ir pedindo no chat. Essa live vai estar gravada também, está sendo transmitida pelo YouTube. Qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês podem ir lá assistir em outro momento, quando for preciso. Vamos lá, Dani? Vamos lá. Então, assim, eu já vou avisar vocês que, assim como vocês, eu também estou trabalhando em casa, então, se vocês escutarem uns gritos aí, é porque tem criança em casa, enfim, acho que vocês me entendem, né? Bom, pessoal, a gente vai iniciar, deixa eu explicar um pouquinho o que a gente preparou para vocês nessa live. A gente vai começar falando sobre as planilhas, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo de planilha, né, de como vocês poderiam utilizar aí as planilhas no dia a dia de vocês como professores. E eu vou ficar mais com a parte a parte gráfica, a parte visual, né, como é que a gente pode melhorar as nossas apresentações e as nossas planilhas pensando nas cores, nos elementos, como é que a gente pode fazer uma apresentação mais legal para os alunos, né? Pensando nessa parte, a Giane nas planilhas vai vir com a parte de dados, de organização de dados, da parte de fórmulas, enfim, né, que é a área dela. A gente preparou uma atividade bem prática para vocês realmente conseguirem aplicar isso já nas próximas aulas, né, que isso consiga, de fato, ajudar vocês aí de uma maneira bem prática na organização das tarefas e das aulas que vocês têm, tá? Então, inicialmente, eu vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês bem o comecinho ali, né? Então, como que a gente vai fazer para acessar o Drive? A gente vai fazer tanto as apresentações, tanto a apresentação quanto a planilha, utilizando o Google, né? O Google Drive. Então, eu vou mostrar agora. A gente vai acessar juntos para vocês relembrarem. Eu sei que vocês já tiveram ali outros momentos, né? Em que aprenderam já essa parte inicial. Então, eu vou fazer bem rapidinho aqui para a gente conseguir começar mesmo bem do zero, tá? Então, só um pouquinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, acho que vocês estão vendo minha tela já, né? Alguém consegue me dizer ali no chat só se já estão vendo a minha tela ou não? Sim, obrigada. Sim, estamos vendo, pessoal, professora. Obrigada. Assim, ó, vamos entrar aqui, é a tela do Google, né? Então, aqui eu vou entrar no meu Gmail.
O meu já tá logado com o do SESI, por isso que ele talvez entre direto aqui, ó. Então, eu já vou entrar no meu e-mail, normalmente, né? Vocês vão entrar aí no e-mail de vocês. E a gente vai entrar no nosso Gmail, tá? A gente vem aqui nessas bolinhas aqui, ó, e vem no Drive. Tá? Essa parte aqui, provavelmente, vocês já fizeram. Eu vou criar aqui uma planilha, né? Então, eu quero criar uma nova planilha, mas eu quero colocar ela dentro de uma pasta para ficar bem organizada aqui, né? Então, aqui eu vou criar a minha pasta da live de apresentações e planilhas. Como eu já tenho uma pasta, planilhas. Como eu já tenho uma pasta com esse nome, eu vou colocar 2 só para me achar aqui. Deixa eu colocar na frente que vai aparecer melhor. Então, aqui eu criei uma pasta, depois eu vou compartilhar essa pasta com a Giane, porque a gente vai colocar as atividades dentro dessa pasta, tá? Então, aqui eu vou abrir a minha pasta. É importante que vocês organizem, assim, primeiro façam a pasta, depois os arquivos, que eu acredito que fica mais fácil da gente encontrar depois, né? Aqui, ó, eu vou clicar em novo, a gente vai começar com as planilhas, então eu vou criar uma nova planilha aqui. A gente pensou em fazer uma planilha que vocês pudessem utilizar, de fato, elas, né, em algum momento. Então, a Giane trouxe uma ideia, até que ela utiliza também como professora, né, de fazer uma planilha de registro e controle de atividades. Talvez a gente precise utilizar bastante nesse momento em que a gente não consegue ter tanto esse controle de sala de aula, né, enfim, com os alunos, tá? Então, o que é importante a gente fazer primeiro? O primeiro passo seria a gente colocar um nome nessa planilha, né? Para ela ficar bem organizada. Então, aqui eu vou colocar registro e controle de atividades. Então, ok, eu registrei aqui, ó, tá salvando o nome da minha planilha. É interessante, por que é interessante a gente utilizar esse recurso do Drive? Porque a gente não precisa se preocupar em ficar salvando toda hora, a gente não precisa se preocupar com arquivos que depois a gente não consegue abrir, que acaba que acontece algum tipo de problema, porque ele já vai salvando tudo automaticamente, tá? Então, aqui, a gente já tem a nossa planilha de registro e controle de atividades, e eu vou começar a criar a nossa planilha aqui. E conforme eu for criando, eu vou explicando para vocês algumas ferramentas mais básicas, né, das planilhas, e também algumas dicas ali de como a gente pode se organizar melhor com relação às cores, tá? Então, quando eu vou criar uma planilha, eu tenho que pensar na objetividade, né? Para que ela vai me servir, o que eu vou fazer com ela, né? Que dados eu vou colocar aqui dentro. Enfim, então aqui eu já sei que eu vou fazer uma planilha de registro e controle de atividades. A primeira linha, eu sempre deixo para colocar o nome, né? Então, ela vai se chamar registro e controle de atividades. Aí aqui eu vou colocar, ó, período que a gente está em casa por conta do coronavírus. Enfim, aqui ficou o meu nome, né? Por que eu deixei aqui livre? Porque aqui eu quero colocar a logo da minha escola, para ficar bem bonitinho, bem organizado. Então, aqui eu vou colocar a logo, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu escrevi numa célula e ela ultrapassou, né? Foi até ali a célula, a coluna D. Como é que eu faço para organizar aqui? Eu ainda não sei quantas colunas eu vou usar, então, por enquanto, eu não vou organizar essa parte, eu vou deixar ela assim, tá? Depois que a gente souber bem certinho como vai ficar a organização da nossa planilha, eu arrumo ali em cima. Então, aqui, eu pensei na organização da planilha verticalmente, então, por colunas, eu posso organizá-las por colunas, né, as informações, eu posso organizar por linhas. Nesse momento, eu vou organizar por colunas. Então, aqui eu vou colocar a turma, né, dos meus alunos. Aqui eu vou colocar a matrícula do aluno, para eu saber quem é, né, ou o nome. Aqui eu vou colocar que é a primeira atividade. Aí, da primeira atividade, eu preciso
saber a data, então vou colocar embaixo, a situação, eu tenho que ter a nota da avaliação, eu tenho que ter a nota da recuperação, e eu tenho que ter a nota final. Eu também vou colocar aqui um campo de observação, porque às vezes a gente tem que fazer alguma anotação, né? Se o aluno às vezes entregou um atestado, alguma outra coisa, eu deixo sempre um campo de observação. Deixa eu só arrumar aqui para ficar tudo padronizado. Tá. Então, basicamente, eu preciso, né, dentro dessa primeira atividade, todas essas situações. Só que eu vou ter aqui 3 atividades com eles nesse período. Então, eu vou precisar ter a primeira, a segunda e a terceira atividade, né? Mas aqui, ó, eu já posso utilizar um recurso de mesclar células, que aqui, ó, tá vendo? Essas 2 flechinhas para o centro, mesclar células. Então, aqui eu já sei que todas esses itens de baixo pertencem à célula de cima, né? Aqui, como eu vou precisar de 3 vezes, eu posso copiar e colar, tá? Aqui. Aí eu venho aqui e mudo para a segunda atividade, né? Porque elas vão ter os mesmos itens. E posso copiar e colar, que fica mais fácil aqui para a terceira atividade, tá? Depois disso, eu vou colocar aqui para vocês, para depois ficar mais fácil para a gente, uma última informação no final, que é a informação da média final. Então, eu vou fazer essa planilha para ela calcular para mim a média final da nota dos alunos, tá? Então, essa basicamente é a estrutura da minha planilha, tá? Agora ela está bem, né, desorganizada ainda, mas eu quero que vocês vejam como que é importante primeiro a gente dispor todas as informações que a gente vai precisar para depois pensar nessa organização visual, senão a gente vai ter que mudar muitas vezes, né, essa organização. Então, aqui, pessoal, vocês vão reparar durante essa nossa live que eu tenho um pouco de toque, porque eu trabalho nessa área de criação, né, essa área mais visual, então eu preciso que elas estejam todas alinhadas, né? Então, aqui, ó, eu consigo alinhar elas tanto para a esquerda, no centro ou para a direita, tá? Esse é o alinhamento ali dos nossos textos. Eu vou alinhar todos eles ao centro, tá? Ó, vocês vão ver que aqui a gente vai precisar organizar melhor, enfim, mas eles já estão alinhados ao centro. Aqui, ó, eu já posso mexer nessa minha primeira linha, porque eu já tenho a estrutura da minha planilha pronta, tá? Ó, eu vou pegar e vou mesclar todas elas aqui. E depois eu vou contar para vocês uma outra coisa, ó. Aqui eu tô mesclando ela para ficar, né, ó. Só que daí aqui, essa primeira célula aqui, eu não vou poder deixar ela mesclada. Por quê? Porque eu vou precisar, depois a Jane vai mostrar para vocês, ela vai precisar congelar algumas informações. Então, isso também a gente tem que pensar, quais os recursos que a gente vai utilizar. Então, eu já sei que a Jane vai utilizar esse recurso de congelar uma célula. Então, eu não posso mesclar, porque senão aqui, ó, ela vai ficar, né, com uma linha inteira e ela não vai ter a coluna inteira para congelar. Então, eu vou ter que desmesclar, ó. É só eu clicar no mesmo botão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações que eu tinha colocado aqui na primeira e vou colocar a partir da segunda. Só um pouquinho aqui, que deu uma travadinha. Aqui, ó. Eu vou colocar a partir da segunda, porque eu não posso mesclar a primeira, eu tenho que deixar ela livre para eu poder colocar depois essa questão de congelar a célula. Ó, eu vou mesclar de novo aqui e vou deixar... Opa, acho que não deu certo. Dani? Tô aqui ainda. Oi, pode falar, Tá gente. me ouvindo? Só mescle da C em diante, tá? Como? Da C em diante, mescle, tá? Eu preciso congelar a primeira e a segunda coluna. Ah, tá. Então, tá. Então, ela precisa congelar a primeira e a segunda. Então, vou colocar na terceira, tá?
Então, ó, aqui eu também não posso mesclar, se ela vai precisar da primeira e da segunda. Então, eu vou mesclar aqui para eu poder, aqui para eu poder colocar, né, o meu título e deixei liberado ali as primeiras células para ela. Aí, aqui, ó, da primeira atividade, eu vou mesclar de novo, ponto final, observação aqui. Certo, então aqui a gente tem a nossa estrutura, tá? Aqui, ó, vocês viram que eu deixei um pouquinho maior a primeira, porque justamente ela tem aqui o nosso título e eu quero deixar ele um pouquinho maior para ficar mais fácil essa organização visual, tá? Então, ó, eu posso colocar aqui em negrito, né? Mas daí, ó, ele tá alinhado para baixo e sobra mais espaço embaixo do que em cima do que embaixo. Eu posso arrumar isso aqui, ó, alinhar na vertical, aí superior, centro, né, meio ou inferior. Eu sempre gosto de deixar no meio, porque daí parece que fica mais agradável de ver, né? Então, eu vou deixar no meio, né? Aqui, ó, que eu falei para vocês que eu ia querer colocar uma imagem, que é o logo da minha escola, né? Então, como é que eu coloco uma imagem dentro da planilha? Eu venho aqui em inserir, imagem. Aqui, ó, eu tenho duas opções. Eu posso colocar uma imagem na célula, em que a imagem vai ficar dentro dessa célula, ou eu posso incluir uma imagem sobre as células. Então, a imagem, eu vou poder carregar a imagem aqui, né, por toda a minha planilha. Mas eu quero, nesse momento, que essa imagem fique dentro dessa célula, que ela não se mova, tá? Então, aqui ele vai abrir essa caixa, aonde que eu quero colocar, né? Então, ó, eu quero pegar um arquivo do meu computador, quero pegar do Google Drive, né? Então, eu já tenho uma pastinha aqui no Drive, onde eu tenho essa imagem. Então, eu posso pegar ela daqui, ou, no caso de vocês, eu acredito que seja mais fácil procurar do computador. Daí é só vocês virem aqui no computador de vocês e buscar, ó. Aqui, e incluir aqui a minha logo, por exemplo, essa aqui do SESI, peguei essa mesmo, só para vocês verem como é que fica, tá? Então, aqui eu incluí a minha logo. Vocês podem colocar a logo da escola de vocês, ou não colocar nenhuma também, tá? Isso é indiferente, só para vocês saberem como vocês vão, como vocês podem colocar uma imagem, tá? E agora ficou a parte fácil, né? Que é a parte de colorir, a parte mais divertida. Aqui, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mesclar essas células também, só para ficar mais organizado, ó. Então, eu tenho todo o meu cabeçalho uniforme. Tá vendo, ó? E aqui, como eu já disse para vocês que eu tenho um pouco de toque, eu vou colocar também, né, mais no meio, a centralização no meio. O que eu posso fazer aqui na minha organização visual? Esse cabeçalho, eu vou colocar de uma cor. Vamos escolher aqui uma cor. Eu vou colocar um verdinho aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho o meu registro e controle de atividades aqui, em verde, que é o meu cabeçalho. Aqui embaixo, eu quero fazer uma divisão visual por colunas, tá? Vertical. Então, aqui a turma, eu vou colocar com uma cor um pouquinho mais clara, que é um amarelo. Matrícula e nome, eu vou manter o mesmo tom, né, a mesma cor de amarelo, mas eu vou mudar o tom, porque eu estou fazendo uma separação vertical para eu entender, sem precisar pensar, a divisão da minha planilha. Atividade 1, eu vou voltar lá para aquele tom mais claro. A atividade 2, eu vou vir para o tom mais escuro. A atividade 3, eu vou fazer o mais claro. Opa. O mais claro. E aqui a média final,
eu quero deixar ela numa cor neutra, porque eu não sei se a média do aluno vai ser uma nota boa, uma nota ruim. Se fosse, digamos assim, notas baixas, eu poderia deixar em vermelho, né? Porque daí representa visualmente uma nota baixa, mas eu ainda não sei. Então, eu vou colocar um laranja, tá? Então, ó, reparem que eu fiz uma divisão visual horizontal. Então, aqui eu tenho um assunto, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um assunto, aqui eu tenho outro. Eu não preciso procurar aonde começa e aonde termina as informações da minha primeira atividade, tá? Mas eu ainda quero que fique um pouco mais destacado. Então, eu vou colocar, ó, em negrito, tá? Essas informações. Aí, ó, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que aqui a célula é menor, né, do que o meu texto. Se eu vir aqui e der 2 cliques, ó, ele vai se ajustar. Então, eu venho aqui e ajusto para ficar mais legal. As observações, como normalmente a gente pode escrever coisas mais livremente, eu sempre gosto de deixar ela um pouquinho maior. Então, posso aumentar a minha abinha ali das observações, tá? Aqui também eu posso aumentar. E aqui também eu posso aumentar, tá? E aqui eu ajeito, né? Uhum. Então, essa ficou a estrutura da nossa planilha e essa divisão visual, né? O que eu queria passar para vocês? Quando a gente vai escolher as cores, é muito interessante que a gente observe o contraste de cores que a gente vai ter aqui. Por quê? Porque se eu tenho uma cor escura aqui atrás e escrito de uma outra cor escura, não vai, né, destacar o meu texto. Eu fiz aqui um exemplo para vocês, ó, sobre contraste de cores. Então, aqui eu tenho várias cores claras escritas, né, de fundo da minha célula, e eu tenho as cores dos textos escuras, então isso me dá contraste, eu tenho uma cor clara e uma cor escura, então eu tenho uma boa leitura, né? Aqui, a mesma coisa, ó, só que eu inverti, eu coloquei cores escuras e o texto numa cor clara, né? Então, eu também tenho contraste de cores, eu tenho uma boa leitura. Agora, esse exemplo aqui, ó, que eu fiz aqui embaixo, eu tenho cores claras e cores claras também no texto. Aqui eu não tenho contraste de cores, então isso já dificulta a minha leitura. E aqui embaixo, tenho cores escuras nas células e cores escuras nos textos. Então, isso também dificulta a minha leitura. Por isso que é importante a gente colocar o contraste de cores, sempre pensar nesse contraste. Então, se eu tenho uma cor clara de fundo, eu escrevo com uma cor escura. E vice-versa, se eu tenho uma cor escura de fundo, eu escrevo com uma cor clara. Claro que quando a gente vai pensar numa planilha, é mais uma organização pessoal, né? É mais difícil, a gente ter que apresentar uma planilha para alguém. Então, a escolha das cores é muito pessoal, né? Então, escolham cores que signifiquem alguma coisa para vocês dentro dessa organização, né? Então, por exemplo, aqui depois a Giane vai mostrar para vocês, ó, a nota final. Se o aluno tem uma nota baixa, vocês podem colocar a nota dele em vermelho. Se o aluno tem uma nota alta, vocês podem automaticamente colocar em azul. Assim, a hora que você bater o olho na tua planilha, você já vai saber se a nota é boa, se a nota é ruim, ou se tem mais notas boas ou mais notas ruins, né, dentro da sua planilha. Então, aqui dentro, né, da nossa parte de planilhas, eu finalizei o cabeçalho, a minha organização de cores, a organização e a disposição, né, dos textos. Agora eu vou compartilhar essa planilha com a Giane, para ela fazer com vocês a parte, né, que é a próxima parte, que é a parte das fórmulas, enfim, de organização mesmo das informações. Como é que eu faço para compartilhar? Eu venho aqui, né, bem fácil, em compartilhar, e vou colocar aqui o e-mail da Giane. Já está aqui. Então, eu posso enviar essa planilha, ó, ela foi adicionada. Aí a Giane pode ver agora se ela recebeu. E eu vou parar a minha apresentação, porque agora ela vai começar a apresentar para vocês. Vamos lá, então, Dani. Recebi, sim. Recebeu? Então, vai lá. Só me avisem aí se estão vendo a tela. Sim, professora Giane, estamos vendo a sua tela. Ok, então. Então, eu vou abrir meu e-mail, né?
A Dani compartilhou comigo, já veio o meu e-mail aqui do compartilhamento. Quando eu clicar no e-mail, ele já vai vir a planilha aqui. Ao clicar na planilha, ela já abre a planilha da Dani aqui para mim. Então, a gente vai começar a trabalhar agora com um pouquinho com os dados aqui, formatar essa tabela para a gente começar a colocar os nossos dados e as nossas funções aqui dentro da tabela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já que a Dani colocou a turma, eu vou mesclar aqui para mim pôr o nome da minha turma aqui. Então, mesclei, vou organizar para o texto ficar, girar ele para cima, né? E eu vou colocar aqui, então, vamos dizer que a gente vai fazer a planilha para o 6º ano, né? 6º ano 1. Então, organizo ela aqui, vou colocar um negrito para chamar atenção, colocar um pouquinho maior, certo? E vou organizar, então, para ele ficar girado para cima e vamos deixar ele no meio aqui da fórmula aqui. Certo? Aqui na matrícula e no nome, eu vou criar um aluno aqui agora, tá? E vou arrastar para ter uns 8 alunos aqui para a gente poder trabalhar. Certo? Aqui na data, vocês podem colocar a data da avaliação. Vamos dizer que vocês estão trabalhando aí com um prazo de uma atividade que vocês estão dando de 8 dias para os alunos, né? Então, organiza ali, vamos dizer que seja hoje, né, que vocês vão dar atividade. E vocês vão pedir atividade de volta, o prazo que eles têm, vamos supor que seja lá no dia 22, né? Então, a atividade vai ser a mesma, eu vou colar para outras células aqui, eu já tenho a data. Agora, aqui na situação, acredito que vocês, como muitos dos professores, estão trabalhando com situações diversas aí com os alunos de vocês. Tem aluno levando atividade impressa para fazer impresso, tem aluno que não está entregando. Então, assim, a gente sabe que a maioria das prefeituras, elas trabalham com um sistema já, né? Que você lança a tua nota lá e o sistema, ele já gera tudo automático. Mas, nesse momento, a gente está tendo que aguardar, esperar, porque os que levam para casa entregam um prazo depois, alguns antes. Então, a gente pode fazer essa tabela para nos organizarmos da forma como o aluno está devolvendo isso para a gente, né? Então, aqui na situação, a primeira coisa que eu vou construir é uma validação de dados. Como que eu faço isso? Posso vir com o botão direito aqui ou ir em dados, tá? Validação dos dados. Eu vou criar dentro desse meu campo uma lista de itens que tem que ter em cada célula, certo? Então, eu vou colocar uma lista de itens. Nessa célula, eu vou deixar o hífen, né, como um espaço em branco, e vou colocar algumas opções. Então, eu vou colocar no prazo, vou colocar com atraso, vou colocar aquele que fez impresso, e vou colocar também aquele que não fez, né? E vou dar um salvar. Veja que aqui no cantinho ele já criou o quê? Ele já criou a opção para mim colocar a opção dentro da célula, né? Além disso, eu quero destacar essa minha célula, quando eu colocar, com alguma cor, certo? Cada opção eu quero destacar com uma cor para ficar melhor para mim ler essa tabela, apesar porque o quê? A gente tem um monte de turma e vai ter um monte de trabalho. Então, eu venho aqui e vou agora em formatação condicional. Eu vou dar uma condição para aquilo que está escrito dentro da minha célula. Então, clico em formatação condicional, aqui vai abrir os campos, e eu vou fazer aqui, ó, no formatar célula C. Se o texto contém. Então, quais são os textos que a gente vai ter contido dentro dessas células? A gente vai ter no prazo, né? Então, se ele entregou no prazo, vamos dizer que a gente pode pôr um negrito aqui e pode dar um verdinho para ele, né? Ele entregou no prazo, então eu sei que o verde me dá a impressão aí que está tudo certo, né? E dou um concluído. Eu vou adicionar outra regra.
que é o que vai me entregar com atraso. Então, o texto contém com atraso. Também vou dar um negrito e com atraso eu vou dar um amarelo, né? Já preciso ter uma atenção aqui. Dou um concluído. Vou de novo, o texto contém, e vou dar a opção agora para aquele que fez impresso. Vou dar um negrito também e vou dar um azul para ele aí. E vou dar um concluído. Que aqui. E no último, o que não fez. Então, o texto contém não fez. Deixar um vermelhinho aí. E eu vou dar um concluído. Quando eu vim aqui e colocar as opções, a minha célula vai mudando conforme foi colocado lá, certo? E aí, a gente arrasta aqui para a célula ficar, copiar para todas as células, né? Então, fez no prazo. Só um pouquinho aqui. Acho que pulou uma célula aqui. Deixa eu só refazer. Com atraso. Amarelo. Fez impresso, então, com azulzinho. E o não fez com o vermelho. Dani? Oi? Tá me ouvindo? Eu acho que só tu deseleciona a tua célula, porque ele tá lendo a tua célula ali que você tá selecionada. Mas eu não... Tá, só um pouquinho. Só tire que você tá em cima da célula E9, eu acho que é. Deixa eu ver. Beleza? E aí ele estava lendo a tua célula ali. Deixa eu só remover a formatação condicional. Beleza? Sim, fechei agora. Desculpa, não tinha visto que tinha ficado aberta. Eu também me dei conta agora. Então, desculpa, gente, mas o texto contém. Então,
ali no prazo. O texto contém com atraso. Então, vamos pôr amarelo. O texto contém fez impresso. Deixar o azulzinho mesmo. Eu vou para do lado, porque como já estava ali, ele não está aceitando a formatação agora. Eu vou fazer na situação aqui, tá? Então, eu vou começar de novo, certo? Então, eu vou fazer uma validação dos dados. Vou pôr rapidinho aqui. Aqui a lista de itens e vou dar um salvar, né? E agora vou fazer a formatação condicional. O texto contém o prazo. O texto contém com atraso. E o texto contém fez impresso. E o texto contém não fez. Então, agora vocês viram, conforme vai clicando, ele vai mudando, tá? Professora? Oi? Eu acho que tem só no fez impresso ali, ó. Ele Isso. só não puxou porque eu acho que na validação Eu tá não junto, dei ó. espaço, né? Isso, é só, vai ficar certinho daí. Isso. Aham, beleza. Então, quando eu clicar aqui, eu posso copiar aqui, né? Copiar isso aqui e colar nas outras situações agora, tá? E aí, quando eu arrastar, eu vou deixar ele em branco aqui. Quando eu arrastar, ele vai copiar para as demais. Agora, vai ficar difícil, né? Eu vim aqui no final da minha tabela e não ter o nome dos alunos, né? Então, como a Daniele falou no começo, a gente vem aqui e congela essas duas
primeiras colunas aqui. Então, a gente vai no ver, congelar as 2 primeiras colunas. E aí, a gente pode ir arrastando, tá? Deixa eu só copiar essa aqui também para cá. E colar aqui, para mim fazer a validação nessas aqui também. Que aqui eu vou ter que excluir essa aqui, porque ficou as demais lá. Beleza? Então, quando eu mudo aqui, ele vai mudando as minhas opções. Para não atrasar ali até eu voltar e arrumar, agora a gente vai formatar aqui a nossa nota da avaliação. Então, vamos trabalhar aqui com a segunda e com a terceira coluna. Na nota da avaliação é aquilo que a Dani falou. Eu quero ela mais... quando a nota for inferior a 6, vamos supor que seja média, eu quero que a nota fique em vermelho. E se for acima, eu quero que fique em azul, né? Então, eu venho também aqui com o botão direito aqui na célula e vou em formatação condicional de novo. E também vou colocar aqui. Quando ele for maior que, ou igual ou maior que 6, vou colocar o 6 aqui, eu quero que o meu texto fique em negrito e o meu texto fique em azul, tá? E a minha célula aqui que não fique com fundo nenhum. E quando o meu texto for menor que 6, eu quero que ele fique negrito, vermelho e sem o fundo, tá? Então, eu vou dar um concluído. Isso aqui eu quero aonde tiver avaliação, então eu vou arrastar para onde tiver avaliação, certo? Então, aqui, a hora que eu digitar, ele já vai deixar. Mas onde tem avaliação, eu quero um número com vírgula. Então, aqui em cima, onde a gente tem o formato dos números, eu posso clicar para deixar ele com vírgula. Eu apago aqui para não ficar número nenhum, né? E aí eu faço a validação para os demais casas com a nota, certo? Então, aqui agora, quando eu digitar, ele vai ter que puxar a cor de acordo com o que eu coloquei lá. Aí, eu tenho a nota da recuperação aqui. Certo? E agora eu quero ficar somente com a nota maior. Quando eu faço a nota menor, isso aqui eu também copio a formatação para as demais aqui. Arrasto até onde eu tiver nota, certo? E aí, eu quero a formatação também, vou pôr as notas aqui. A recuperação. Agora, aqui eu quero ficar só com a nota final. Então, aqui é quando a gente vai começar a usar as funções, certo? Aqui em cima, no íconezinho, a gente tem as funções. Aqui, então, a gente tem várias funções. Soma, média. Então, quando você precisar buscar, você vai buscar aqui de acordo com o que você vai utilizar, se é para financeiro, estatística, as formas básicas, data. Então, nós vamos usar agora aqui a fórmula C. Eu vou dar uma condição para ela. Então, eu quero dizer, eu sempre começo uma fórmula ou uma função usando o igual, certo? E eu vou dar para ele, então, a função C. Ele já vai me dar a opção logo abaixo ali. Então, eu quero dizer o quê? Abro parênteses para pôr as minhas células. Então, a gente sempre tem a coluna e a linha aqui, que é para a gente se localizar, para pegar os dados. Então, aqui a gente está dentro da coluna M e da linha 4, né? Mas eu quero dizer o quê? Que se o meu número, a minha nota que está dentro da coluna K4, então é só eu clicar aqui, for maior que o que está dentro da L4, eu vou ficar com o valor que está dentro da K4,
Se não, eu ponho ponto e vírgula, eu vou ficar com a L4. Fecho parênteses, dou um Enter, ele já fez aqui a minha média não, né? Ficou com a nota maior. Vou arrastar, vou copiar para as demais células, certo? E assim eu vou fazer aqui também, a mesma fórmula. Vou fazer ela de novo para a gente gravar aí. Se, então, o quê? Q4 for maior que o quê? R4, eu vou, ponto e vírgula, eu vou ficar com Q4. Senão, eu vou ficar com R4. Fecho sempre com parênteses e dou um Enter. Arrasto para quê? Para que ele faça a leitura da nota maior. Ok. Agora, a gente sabe que no final de tudo isso, a gente sempre vai utilizar para lançar lá no diário a média final do aluno, né? Então, é aqui que eu vou, na média final. Eu vou precisar usar uma função aqui também, que é a função C, a média, né? Então, eu vou colocar o quê? A média, ele já vai me puxar o igual aqui, e eu vou fazer a média de quais células? Então, eu vou pegar a nota final aqui, que está na M4, ponto e vírgula, com o que está aqui na minha nota final na S4. Vou dar um Enter, ele já vai me gerar a média. Mas eu quero a mesma formatação daqui, que fique em vermelho e que fique em azul. Então, aqui em cima, pintar formatação serve para a gente copiar a formatação. Se der uma média abaixo, ele já vai gerar, então, a média em vermelho. Certo? Aqui o campo das observações, também, se vocês querem acrescentar mais uma coluna, é só vocês clicarem na coluna e ir em inserir à direita ou à esquerda. As fórmulas, elas vão se converter automaticamente se vocês gerarem uma coluna a mais. O que eu quero mostrar para vocês também, nesse caso, a gente quer fazer um gráfico disso tudo. Então, eu vou clicar aqui na coluna e eu quero fazer um gráfico para mim ver como é que ficou a situação da segunda atividade, né? Eu tenho bastante aluno e eu preciso de um gráfico. Então, eu clico aí, vou em inserir gráfico. Ele vai me dar a opção, eu vou escolher, eu quero um gráfico de circular, né? É o chamado gráfico de pizza. Ele vai me dar o gráfico aqui. Agora, eu posso também estar formatando esse meu gráfico aqui. Do jeito que ele não está legal. Então, aqui do lado eu tenho as configurações e aqui eu tenho para personalizar ele. Então, qual que é o estilo do gráfico que eu quero? Eu quero um gráfico em 3D, que ele fica melhor a visualização dele, né? Aqui no gráfico de pizza, então, o marcador de fatia, se eu quero colocar dentro, eu quero colocar o valor e a porcentagem. Então, eu sei que um aluno, 14%, 3 alunos, 42,9%, e assim por diante. Na fatia da pizza, se eu quero distanciar ele um pouquinho do centro, né? Posso ir indo por fatia por fatia. Título do gráfico, se eu quero mudar, né? Então, eu quero colocar aqui somente segunda atividade. Ou deixar o situação. Então, vai ficar o título do gráfico. Eu também posso clicar aqui para personalizar ele, deixar ele centralizado, negrito, trocar a cor dele, se eu quiser colocar uma outra cor. E também tem a opção da legenda. Então, aqui a legenda, ela está do lado, contendo dados que eu já tenho dentro do meu gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e colocar ele onde eu quiser. Abaixo, lá na lateral, acima. Então, eu escolho aonde que eu quero deixar esse meu gráfico. Certo? Aqui eu posso fechar depois que eu editei. Aqui do lado, a gente tem esses 3 pontinhos. Então, vocês viram que o meu gráfico ele ficou me atrapalhando aqui em cima da minha tabela, né? O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui e colocar esse gráfico, mover para a própria página. Vocês viram que ele me criou uma aba a mais aqui embaixo, que a gente pode ir inserindo abas aqui, né?
eu quero aproveitar essa minha planilha para outras turmas. Então, eu não coloco o nome do aluno, crio como a Daniele criou, coloco as condições primeiro e venho aqui e vou criando abas, né? Que aí ele vai me criando mais páginas. Ou eu venho aqui e dou um duplicar, que ele vai me duplicar essa tabela, ó. Ele criou uma cópia da página 1. Então, se eu tenho mais que uma turma, eu posso ir duplicando, certo? E eu posso fazer o quê? Fazer o download desse meu gráfico, eu posso publicar esse meu gráfico, e eu posso deixar ele aqui para utilizar ele mais para frente dentro do próprio Google Drive. Eu acho que da minha parte era isso, né, de planilhas. Só quero pedir desculpa ali no início mesmo, eu acho que foi porque ficou a célula ali, eu vou ter que vir tirar toda a condição e colocar novamente. Bom, vamos para as apresentações, então, né, para a gente não perder tempo e continuar aqui, para a gente conseguir criar mais uma apresentação com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só parar aqui dele de compartilhar. Bom, pessoal, então essa foi a parte das planilhas, então essa é uma planilha bem prática que vocês conseguem aplicar aí no dia a dia de vocês mesmo, né? E agora a gente vai para a parte das apresentações, que é onde vocês podem criar apresentações para passar para os alunos, né? Quem está fazendo aula online, né, via Hangout, ou quem quer enviar algum material um pouco diferente para os alunos, pode utilizar esse recurso das apresentações. Antes da gente iniciar, de fato, a criação da apresentação, eu queria trazer para vocês algumas reflexões em que a gente poderia fazer antes de criar uma apresentação, né? Então, a primeira coisa é a gente entender se essa apresentação que a gente vai criar, ela é realmente necessária. Então, será que eu realmente preciso criar uma apresentação para passar esse conteúdo para o meu aluno, né? Então, isso, um pouquinho para frente, a gente vai voltar nessa questão de que se a apresentação é realmente necessária ou não, tá? Também pensar se essa apresentação ela é o recurso principal da minha aula ou se ela é um recurso secundário. Então, essa apresentação, ela é um recurso complementar a uma apostila? Ela é um recurso complementar a um vídeo que eu enviei? Ou não? Essa apresentação é o recurso principal da minha aula, né? Então, esses questionamentos, eles vão modificando a forma com que a gente vai criar uma apresentação. Também é legal a gente pensar se os alunos vão ter acesso ou não a essa apresentação. Tá? Porque daí, por exemplo, se eu quero que os meus alunos tenham acesso a essa apresentação, lá no final eu posso salvar essa apresentação como um PDF que vai ficar mais fácil para os alunos visualizarem depois, né? Então, tudo isso a gente pode pensar antes. Uma outra coisa muito interessante da gente pensar é quem é o meu público, né? Então, claro, são os meus alunos, mas quem são os meus alunos? Eu dou aula para educação infantil, então os meus alunos, eles são crianças, eles são pequenos, eles se interessam ainda por coisas mais lúdicas, então isso pode mudar o tipo de imagem que eu vou inserir na minha apresentação, ou não, os meus alunos, eles são adolescentes, então eles já têm lá seus 12, 13 anos, isso também vai mudar a forma com que eu crio visualmente a minha apresentação, tá? Eu posso pensar do que eles gostam. Então, os meus alunos lá do 7º, do 8º ano, eles gostam de determinado tipo de música, do personagem X, eles jogam um jogo tal. Então, quem é professor conhece, né, os seus alunos ali, do que eles falam, o que eles gostam. Então, é interessante porque a gente pode pegar esses recursos e colocar dentro da apresentação para que eles se conectem com mais facilidade ao nosso conteúdo. Então, em vez de eu colocar lá uma imagem qualquer, por que eu não posso colocar uma imagem do seriado que eles assistem, da banda que eles gostam? Isso tudo vai trazer uma conexão, né, do teu aluno com a sua aula. Também a gente tem que verificar se o nosso conteúdo não é muito extenso, porque eles não conseguem prestar atenção por muito tempo numa mesma aula. Então, às vezes, se o meu conteúdo é muito extenso e eu sim preciso entregar todo esse conteúdo para ele, será que eu não consigo dividir esse conteúdo em mais que uma apresentação? Né? Só do fato de você trocar uma apresentação pela outra já movimenta internamente o aluno, ele sai um pouco daquela condição ali de estar só assistindo, né, como espectador,
e já dá um clique nele e já não se torna tão cansativo, porque você não vai fazer uma apresentação exatamente igual a outra. Então, cada vez que você troca, é um recurso a mais que você tem para fazer com que os alunos prestem mais atenção naquele conteúdo, né? E a última coisa que eu queria trazer para vocês, antes da gente começar a, de fato, criar a nossa apresentação, é pensar pensar que a apresentação tem que ser a última coisa que a gente vai fazer da aula. Então, primeiro eu vou pensar na minha aula, vou estruturar o que eu tenho que dar para os alunos, pensar nas atividades, e lá, por último, eu vou construir a minha apresentação, porque essa construção, se a gente já tem toda essa parte inicial, toda a aula preparada, você tem menos risco de ter que ficar mudando muitas vezes a sua apresentação. Então, é sempre bom deixar a apresentação por último. Fez todo o teu processo normal ali de criação de um conteúdo, a última coisa que você vai fazer é a apresentação, tá? Então, agora, de novo, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e a gente vai criar juntos aqui uma apresentação, né, dentro do recurso de apresentações do Google. Depois a Giane volta com alguns recursos de vídeo, de inserção ali, que também são muito legais. E, inicialmente, aqui, eu vou trazer para vocês também alguns recursos visuais que podem ajudar vocês a construir apresentações melhores, no sentido de que vai trazer, talvez, para o aluno ali uma concentração maior dentro da sua aula. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, professora, estamos conseguindo enxergar. Então, aqui, ó, eu estou entrando aqui de novo na nossa pastinha, que já está aqui a nossa primeira planilha. Eu venho aqui, venho aqui em novo. Agora eu quero apresentações, né? Então, estou criando aqui uma apresentação, tá? De novo aqui, ó, vamos vir escolher, colocar primeiro o nosso título. Então, eu vou criar para vocês uma apresentação de aula de fotografia. Foi que eu pensei que eu trabalho a fotografia lá na minha disciplina com os meus alunos, a Jânia também trabalha fotografia com os alunos dela do Maker, e a gente pensou em fotografia. Ó, o que eu tenho aqui visualmente, né? Então, essa apresentação, ela é muito parecida com o recurso do PowerPoint, então provavelmente vocês já devem ter visto, né? Aqui, ele me entrega alguns temas que a gente pode escolher, né? Então, se a gente clicar, olha, automaticamente vai mudar para o tema que eu escolher, tá? Eu, particularmente, gosto de criar uma apresentação do zero, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, eu acho que eu consigo mostrar mais recursos para vocês, tá? Então, o que eu quero primeiro? Quero mostrar para vocês essas abinhas aqui, que a gente tem algumas ferramentas que são importantes, tá? Então, aqui no meu arquivo, se vocês vierem aqui, ó, em configuração de página, vocês podem escolher o tamanho da página de vocês, tamanho da apresentação. Então, eu quero uma apresentação 16:9. 16:9 é esse tamanho aqui que eu tenho, tá? Normalmente, 16:9 é o tamanho dos stories do Instagram, só para vocês terem uma ideia, né? Então, se eu virar isso aqui e colocar ele na horizontal, é como se fosse a tela do meu celular. É para vocês entenderem um pouco essa proporção, né? E daí aqui, se eu quero, por exemplo, uma apresentação do tamanho A4, eu venho aqui, coloco as medidas do tamanho A4, coloco em aplicar, ela vai mudar. Aqui, para nós, vamos fazer uma apresentação no tamanho padrão mesmo, que é essa, tá? Eu tenho aqui, o próprio Apresentações, ele já me dá, então, aqui, uma pré-formatação de estrutura, né? Do que ele entende ser ideal aqui para uma capa, por exemplo, tá? Quando eu vou adicionar quando eu vou adicionar um slide, ele me entrega vários tipos de layout que eles, assim, colocam como uma sugestão, né? Mas, como eu comentei com vocês, eu gosto de criar do zero. Então, eu vou tirar aqui para eu ter mais liberdade, tá? E depois eu posso inserir uma caixa de texto, como estava ali, do tamanho que eu quiser, e posso inserir uma imagem também do tamanho que eu quiser, tá? O que eu pensei aqui? Como a gente está falando de uma aula de fotografia, eu vou colocar uma imagem. Então, eu venho aqui, ó, inserir imagem. Aí, ele me dá uma opção aqui, ó, fazer download do computador, pesquisar na web, do Google Drive, Google Fotos, enfim, da própria câmera. Eu vou colocar aqui do computador, que eu já tinha separado algumas imagens, né? E eu separei essa imagem dos coelhinhos que eu gostei.
o que eu queria falar para vocês sobre as imagens? As imagens, elas são recursos visuais muito interessantes para a gente utilizar com os nossos alunos, tá? Já aproveitando, assim, ó, animais e crianças são as imagens que mais dá ibope para qualquer pessoa, de qualquer idade. Então, se a gente quer chamar a atenção, se a gente colocar crianças e animais, a nossa chance de chamar atenção é maior, tá? Então, aqui, os coelhos, eles não têm nada a ver com fotografia, né? Porém, eu escolhi aqui essa aqui é uma fotografia premiada, ela ganhou um prêmio. Então, visualmente, ela não tem nada a ver, mas o conceito dela tem, tá? Então, eu consigo usar essa foto mesmo, né? Eu consigo fazer uma aula de foto, uma apresentação de fotografia e utilizar uma imagem que não seja uma câmera. Então, já sai um pouco ali do esperado pelas pessoas, né? Então, aqui estou usando uma imagem dos coelhinhos, uma foto premiada, que tem a ver com a minha aula, tem a ver com o texto. Então, ok, tá? O que é interessante? Vocês buscarem imagens de boa qualidade, tá? Eu vou abrir aqui o Google só para mostrar para vocês que no Google Imagens, ó, eu vou colocar aqui, cachorro. Cachorros aqui. Tá? Então, aqui apareceram várias imagens de cachorrinhos. O Google tem uma ferramenta que, se você vier aqui, ó, em ferramentas, tamanho. Qualquer tamanho, grande ou médio. Se você vier aqui em grande, ele só vai te entregar imagens em boa resolução, ó. Todas essas imagens que a gente abrir, ela tem um tamanho bom, ela tem um tamanho grande, ele vai ter uma visualização legal, tá? Assim, se vocês colocarem essa ferramenta, vocês não precisam se preocupar se a imagem de vocês vai ser boa ou não, porque todas que eles mostrarem, o tamanho da imagem e a resolução vão ser bons, tá? Então, esse é um recurso bem simples, mas que ajuda bastante, porque se você coloca qualquer tamanho, você não sabe se essa foto que você quer usar, ela vai ser boa ou não para sua apresentação. Daqui a pouco, você vai ter que fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó, eu estou aumentando a minha imagem, eu quero que ela fique cheia, né, na minha apresentação. Porém, eu não sei, se eu tivesse uma imagem aqui em boa resolução, se eu aumentasse essa imagem, ela ia começar a distorcer. Então, vocês iam começar a ver ela meio embaçada, ela não ia ficar legal, tá? Então, por isso que é importante a gente usar imagens de boa qualidade. Outra coisa, vocês viram aqui, ó, que eu aumentei a imagem segurando nesse cantinho aqui, ó, por quê? Eu quero aumentar a minha imagem proporcional, eu não quero nem esmagar ela, tá? E também não quero achatar ela. Se eu fizer isso aqui, eu tô achatando a minha imagem. Esse não é o ideal, tá, pessoal? Então, é sempre bom a gente aumentar pelos cantos, porque ele puxa tanto a altura quanto a largura proporcionalmente, tá? Mas aqui, ó, eu fugi do tamanho do meu slide, mas eu quero usar a foto inteira aqui no slide. O que eu posso fazer? Eu posso cortar, né? Porque aqui não tem nenhuma informação importante que eu vá cortar fora, né? Aí eu só encaixo ela aqui, ó, e vejo aqui, ó, eu ainda não precisava ter cortado tanto, então volta um pouquinho. Aí eu consigo ter uma imagem boa aqui para minha apresentação, tá? Cadê? Agora que eu perdi aqui. Então, ok, aqui eu tenho a minha imagem da minha apresentação da minha capa. O que eu posso fazer? Eu acho que eu quero colocar aqui uma bordinha para fazer uma firulinha aqui, né, na minha capa. Então, eu posso criar um triângulo aqui, ó. E eu posso colocar o preenchimento dele transparente, criar uma borda branca. Aqui, eu posso aumentar o tamanho da minha borda. E eu vou ter aqui a minha apresentação com um detalhezinho. Então, eu criei uma borda. Vocês conseguem ver, ó, de vez em quando aparece essa linha vermelha. Isso aqui é um recurso para ajudar vocês a centralizar os objetos e a alinhar. Então, aqui ele está me mostrando que está centralizado, né, na parte que eu estou movimentando aqui, que é nas laterais. Então, ó, eu estou centralizando nas laterais. Aqui está o meio, ok. Só que daí, ó, em cima e embaixo não está ainda centralizado. Então, eu vou puxar um pouquinho para cima. Ó, agora ele me deu a linha na vertical e na horizontal. Então, está centralizado o meu objeto. Eu vou soltar aqui o meu retângulo. Então, isso aqui é só um detalhezinho que a gente pode fazer aqui para fazer
um detalhe na nossa apresentação, né? Aí agora eu quero escrever que isso aqui é uma aula de foto. Então, eu vou inserir aqui, ó, uma caixa de texto e vou escrever fotografia. Né? Deixa eu colocar aqui em branco para vocês conseguirem ver. Opa. Aqui. Em branco, tá? Aqui, pessoal, eu vou aumentar um pouco. Vamos colocar 30. Eu vou aumentar um pouco para vocês conseguirem ver, mas eu não quero que fique essa fonte, porque essa fonte eu estou achando muito simples, né? Então, eu posso mudar. Ó, eu posso escolher uma outra fonte para fazer um destaque, porque eu vou deixar esse texto grande. Mas não utilizem fontes muito cursivas, assim, né? Dessas que têm difícil leitura, porque quando a gente vai ler um texto muito longo, daí a gente não consegue ler, tá? Então, aqui, ó, eu fiz, e daí eu vou adicionar outra caixa de texto e vou escrever aula de, né? Que é a aula de fotografia. Aí, eu vou, deixa eu só... Porque eu não quero que fique tudo na mesma fonte, eu quero fazer um pouquinho diferente, eu acho que vai ficar mais bonito assim. Ó. Aí aqui, eu trago e coloco aqui, ó, aula de fotografia, tá? Então, essa aqui vai ser a minha capa. Se eu quiser, eu posso colocar uma imagem também, ó, inserir uma imagem. Se eu quiser colocar aquela logo do SESI, posso colocar, né? O que eu tenho que perceber aqui? Será que o meu layout está equilibrado? Eu tenho elementos, tá visualmente, né? Ó, tá vendo aqui a listrinha vermelha, ela me dá noções de alinhamento. Ela tá me dizendo aqui, ó, que tá exatamente alinhado com a minha palavra fotografia, tá? Então, se eu quiser, eu posso deixar aqui a minha logo, tá? Ó. Essa aqui vai ser a nossa capa, tá? Então, aqui a gente aprendeu alguns recursos, tá? Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para dar tempo da gente fazer todos os passos com vocês, para vocês aprenderem bastante coisa. Então, eu vou inserir aqui, a gente vem aqui, daí a gente pode inserir imagens, né, vídeos, enfim, tabelas, um novo slide, tá? Então, aqui eu seria um novo slide. Como eu disse para vocês, eu gosto de criar de forma mais livre, mas isso é uma questão minha, né? Se vocês quiserem aqui usar esses recursos do próprio programa, vocês podem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa caixinha aqui que eu já fiz e vou usar aqui também, só que aqui ela tá branca e o papel tá branco, né? Então, eu vou colocar preto. Quando a gente pensa em... Opa, não é aqui. Quando a gente pensa em fazer, por exemplo... uma apresentação, menos é sempre mais, tá, pessoal? Então, tanto em efeitos de transição, quanto em número de imagens, cores, quanto menos coisas a gente utilizar de uma forma harmônica, eu acho que fica mais bonito e mais agradável, né, para as pessoas. Então, eu aconselho vocês sempre pensarem assim, se vocês estiverem na dúvida, sempre optem pelo menos, tá, do que pelo mais. Então, aqui... o que eu queria mostrar para vocês? Que nem toda apresentação que a gente faz, ela precisa ser com todos os slides iguais, tá? Porém, ela tem que ter uma identidade, tem que ter um padrão que converse, que as pessoas vejam que você tá dentro de uma apresentação, de um padrão visual, tá? Então, aqui, ó, o que eu usei? Aqui eu usei o padrão visual dessa caixa e aqui eu puxei ele para a segunda. Então, já cria aqui uma unidade dessa apresentação, tá? Aqui, eu vou querer falar sobre a anatomia da minha câmera. Então, eu vou inserir uma imagem aqui, para vocês verem. Aqui está a minha caixinha de imagens. Aí, eu tenho aqui essa imagem da câmera, tá? Essa imagem aqui, ela já me mostra, já é uma imagem que eu poderia usar com os alunos para mostrar, por exemplo, uma lente, um obturador, ali está mostrando o cartão de memória, né? Deixa eu só tirar aqui a borda. Então, aqui eu quero usar, então vou deixar ela grande, porque eu quero usar essa imagem, né, para mostrar para os alunos. Agora, por exemplo, eu tenho aqui uma outra imagem, que eu também poderia usar, mas... qual imagem será que vai surtir mais efeito? Essa imagem, ela é muito mais completa, ela me dá tudo que tem dentro da máquina, ela está me dizendo ali, né? Porém, se eu colocar isso aqui na apresentação, os alunos não vão conseguir ler,
né? E se eles conseguirem ler, essa apresentação aqui vai estar repetindo tudo que eu vou estar falando, porque eu vou estar explicando para ele esses pontos, né? Para eles esses pontos. Então, não é necessário que eu tenha uma imagem tão carregada dessa forma, tá? Isso aqui eu posso colocar em um outro material. Aqui entra aquela questão de se a apresentação é necessária ou não. Se eu acho que é necessário ele ter todo esse texto, então talvez essa apresentação não poderia ser uma apostila, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, no conteúdo que a gente vai passar para os alunos, e se ele é um conteúdo para usar a apresentação ou utilizar algum outro recurso, tá? Então, aqui eu estou, né, com a minha câmera, eu vou fazer aqui um slide. Só vou colocar aqui, ó, a anatomia da câmera. Vou escolher uma fonte, eu não, ó, notem aqui, eu coloquei uma fonte aqui cursiva, mas eu não vou usar mais essa fonte. Essa fonte aqui foi só para ilustrar a minha aula, tá? Porque ela é muito cursiva. Então, eu vou só escolher alguma outra fonte, por exemplo, eu usei ali também para escrever aula D, a fonte Arial mesmo. Então, eu posso vir aqui, deixar Arial, posso aumentar um pouquinho o tamanho, né, do meu texto. Posso colocar em negrito, né? Eu sugiro que vocês utilizem um espaçamento maior também, ó, 1,5 para textos pequenos e 1,15 para textos grandes, tá? Que fica mais legal. Então, assim, ó, daqui a pouco eu posso deixar o meu slide assim, tá? Porque eu quero falar sobre esse assunto. Eu não preciso que tenha muitas informações, porque as informações maiores eu vou dizer, mas ele está ilustrando a minha fala, tá? Então, esse slide não é um slide que tem pouca informação, ele tem as informações necessárias para ilustrar a fala que eu vou ter durante a aula, tá? Eu ia fazer mais algumas coisas aqui para vocês, mas por conta do nosso tempo, eu vou pular para o próximo slide, para a gente aprender como é que se coloca um vídeo também, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou vir aqui e vou inserir mais um slide, tá? Aqui, quando eu vou inserir mais um slide, vou pegar aqui o meu recurso, né, visual, que eu estou fazendo para todos, porém, não vou fazer sempre igual. Eu vou colocar aqui, ó, mais algumas imagens que eu tinha separado. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Ó, aqui eu tenho um vídeo. Eu quero colocar um vídeo nesse slide, tá? Então, eu peguei um ícone de vídeo lá no Google mesmo e vou jogar ele aqui, ó, no cantinho para ilustrar que nesse slide eu vou colocar um vídeo. O que eu posso fazer? Todos os slides que eu quiser passar um vídeo para os meus alunos, eu venho e coloco esse ícone. Visualmente, ele já está indicando que esse é um slide de vídeo, tá? Então, eu vou colocar ele aqui na minha apresentação. Eu vou colocar aqui na minha... Opa, perdi. Vou colocar aqui na minha apresentação e vou colocar um vídeo aqui dentro, tá? Aí, para a gente colocar o vídeo, eu vou passar para a Giane, ela que vai ensinar vocês, né, a colocar o vídeo, mas eu preciso o quê? Eu preciso compartilhar com ela essa apresentação, tá? Então, aqui, de novo, estou enviando essa apresentação para ela, tá? E daí ela vai receber e vai ensinar vocês a como a gente pode colocar um vídeo aqui nessa apresentação. Vou parar agora a minha. Aí. Recebeu aí, Gê? Ainda não. Agora sim. Ah, então tá. Estão vendo a tela? Sim, professora, estamos vendo. Então, vamos lá. Então, como antes, né, na planilha, agora a gente também recebeu o arquivo da Dani. Vamos abrir ele. E temos aqui os slides. Então, dá para vocês ver que, vamos por assim, vocês podem trabalhar em conjunto, vários professores, né, editando um mesmo slide. Então, aqui no inserir vídeo, a gente vai aqui e vai inserir, né, vídeo. A gente tem algumas opções.
A gente pode pesquisar na internet, que daí a gente vai buscar um vídeo, vamos pôr fotografia na internet. Vai pesquisar ele. E vai aparecer alguns vídeos. Como a gente também pode pegar lá do nosso Google Drive. Então, eu tenho aqui no meu Drive um vídeo. O que vocês têm que lembrar se vocês pegarem um vídeo do Google Drive? Deixar esse vídeo público, tá? E assim como a Dani, eu vou diminuir ele aqui. Por que eu tenho que deixar ele público? Porque se ele não estiver dentro da pasta de compartilhamento, ou se vocês compartilharem somente o arquivo da apresentação e o vídeo ele não for público, o meu aluno ou quem receber essa apresentação não vai poder visualizar o vídeo, porque ele é meu, ele está dentro do meu Drive. Então, como é que vocês fazem isso? Vocês têm que ir lá no Drive, né? Vocês vão no meu Drive, vocês vão procurar a pasta onde que está esse vídeo, tá? E vão clicar em cima dele. Deixa eu procurar aqui, fotografia. Eu vou pegar um outro aqui só para mostrar. Então, vocês vão clicar nele aqui e vocês vão ir no compartilhar. No compartilhar, vocês têm que vir aqui embaixo e dizer que esse link, ele é o quê? Qualquer pessoa com o link, porque agora ele está restrito. Ele está restrito somente às pessoas que eu permiti ali em cima. Ou somente quem é do SESI, ou eu quero que o link ele seja público. Para que quando eu compartilhar, esse vídeo ele possa ser aberto e ele rodar ali na minha apresentação. Então, aqui vocês vão organizar ele, vão deixar ele distribuído aqui, querem pôr na tela maior, ou querem diminuir. E aqui, vamos pôr assim, eu achei o vídeo legal, porém, eu quero passar o vídeo lá a partir dos 25 segundos, né? Então, eu posso iniciar e finalizar ele aos 3 minutos, eu quero segurar esse vídeo para ele rodar. Eu deixo ele simplesmente automático e ele vai começar a fazer a apresentação, certo? Então, aqui também tem mais algumas opções, mas a gente não procura aqui a posição, né? Se ele for menor, se quer deixar no canto superior, inferior. Também quero mostrar para vocês que a gente pode inserir aquele gráfico que a gente fez antes lá na planilha. Então, eu tenho aqui um gráfico que eu fiz e eu preciso utilizar para mostrar para os meus alunos. Então, eu vou lá no Planilhas e ele vai me trazer as últimas planilhas que eu mexi. Então, quando eu clicar em cima, ele vai me dizer se eu tenho um gráfico ou não tenho nessa planilha. Então, ó, o gráfico que a gente fez lá, eu posso importar ele para cá. Então, eu posso utilizar o material que eu fiz antes para a minha apresentação aqui. Então, eu preciso fazer uma atividade de matemática, ou de geografia, ou algo que use o gráfico, e eu não tenho gráfico em lugar nenhum para retirar ele. Então, eu posso elaborar esse gráfico e posso ter ele aqui disponível. Só vou apagar aqui para não deixar na apresentação, tá, Dani? Também, eu posso buscar slide já pronto. Então, quando eu vou no arquivo importar slides, eu posso ir buscar alguns slides que eu já tenho pronto. Então, aqui vamos por assim, na aula de fotografia, eu posso incluir um slide que a Dani fez aqui. Eu quero todos? Não, eu quero só o slide 3. Então, eu seleciono o slide 3, dou importar, ele vai me trazer o slide para cá. Eu tenho uma apresentação legal lá no meu computador. Subo a apresentação para a nuvem e busco aquela parte da apresentação que eu quero. Dani? Oi. Eu acho que pode retornar. Tá. Pessoal, então assim, antes de eu voltar lá para a apresentação, deixa eu só pegar aqui o que eu tinha separado para comentar com vocês.
Sobre a quantidade de texto, né? Eu vou abrir para vocês, eu vou compartilhar de novo a minha tela com vocês para mostrar alguns exemplos sobre quantidade de texto. A quantidade de texto é a mesma coisa, é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente sobre a quantidade de informações que a gente tinha ali naquela imagem. Por quê? Se eu tenho a necessidade de ter muito texto dentro do meu slide, talvez essa não seja a função da apresentação. Então, talvez eu tenha que utilizar outro recurso, tá? Então, assim, escrever muito texto e ficar lendo a apresentação vai tirar o interesse da pessoa que está assistindo, tá? Então, vocês têm que pensar na apresentação como um recurso que vai auxiliar ou que vai ilustrar melhor a aula de vocês. E não que vai ser o recurso que vocês vão utilizar, não que vai ser o local onde vocês vão ter que colocar 100% das informações, tá? Talvez, quando vocês precisam colocar muito texto, um recurso bom seria fazer uma apostila ou fazer algum outro tipo de material, mas não nas apresentações, tá? Então, eu quero passar para vocês uns outros exemplos aqui, deixa eu só compartilhar minha tela de novo. Dani, até que você vai compartilhando a tela, também o que a gente pode usar nesse momento, à distância, é o recurso, né, que eu acredito que eles já devem ter visto em outras lives, de narrar, né, de fazer um áudio e incluir o áudio ali. Então, vocês podem colocar o visual, colocar a imagem, mas também colocar a fala de vocês, até porque a gente tem alunos que aprendem de modos diferentes, né? Tem um que aprende mais com o visual, então, assim, talvez o aluno vai lembrar do conteúdo pela foto da câmera ali, né, Dani? Então, é importante também querer abraçar aquele aluno que talvez só vai aprender com o auditivo, né, ouvindo o professor. Então, tem esse recurso também de narrar, né? Sim, bem lembrado, Jane. É isso, pessoal. Dentro do ensino à distância, a gente tem que estimular muito mais os alunos de outras maneiras, né? Porque eles não estão num ambiente favorável, né? Assim como nós não estamos em ambiente favorável em casa para trabalhar, eles também não estão num ambiente favorável em casa para estudar. Então, quanto mais recursos vocês conseguirem explorar dentro das aulas de vocês, vai ser mais legal. E com o tempo vocês vão entender o que o teu aluno está respondendo melhor. Então, daqui a pouco, os pequenos estão respondendo melhor a vídeos e apresentações, os grandes estão respondendo melhor a outros estímulos, né? Então, é muito legal vocês tentarem utilizar todos os recursos que vocês puderem, tá? Aqui, ó, eu abri, é a mesma apresentação, mas não é. Só para vocês verem. Eu tinha criado antes, né, para ter uma noção do que apresentar aqui para vocês. Eu só quero mostrar. Aqui, ó, eu criei só em cima aqui é um quadrado, um retângulo, né, na verdade, que eu criei no Formas, pintei de preto e trouxe ali a identidade que eu tinha usado aqui na nossa aula, trouxe para cá, ó. Coloquei o logo do SESI, aqui escrevi, né, aqui é o mesmo vídeo que a Jane importou, né, vocês viram que eu utilizei aqui, e aqui, ó, eu não coloquei tudo que está escrito no vídeo, eu coloquei só as partes principais que a pessoa aqui está explicando no vídeo, que é diafragma, obturador e ISO, que são partes aqui da câmera, né. Esses são os temas principais abordados no vídeo, então eu coloquei aqui para frisar para os alunos que estão vendo que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Aqui, ó, velocidade do obturador. Eu não precisei escrever um super texto sobre velocidade de obturador. Eu coloquei 3 imagens que já me dão 3 exemplos de velocidades diferentes. E aqui, ó, eu mudei a caixinha de lugar. Né? Na verdade, assim, não tinha necessidade, mas eu quis mostrar para vocês que a gente pode carregar elementos, desde que, ó, eu mantive o mesmo tamanho, as mesmas fontes, da mesma forma. Eu só caminhei de um lugar para o outro para mudar um pouco a disposição, tá? Então, para vocês verem como que a gente pode criar layouts, assim, bem agradáveis aos olhos, porque não tem muita informação aqui para mim, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu estou levando as informações principais, tá? Então, claro, aqui eu fiz ele bem clean mesmo, que era para dar tempo, né, de trabalhar aqui com vocês. Se vocês quiserem colocar mais coisas, não tem problema, mas é só para vocês verem que menos é mais. A gente consegue fazer boas apresentações com poucas informações na apresentação, tá?
Então, eu quero mostrar para vocês agora só mais alguns exemplos aqui que eu separei, ó. Por exemplo, a gente pode usar infográficos. Infográficos são muito legais, porque eu tenho as informações, em vez de eu colocar elas como um texto corrido, eu crio aqui infográficos, né? Coloco um íconezinho para cada um, que vai ilustrar melhor, né? Como eu posso apresentar o meu conteúdo, tá? E eu posso usar, que é um outro exemplo de infográfico, que aqui é um gráfico, na verdade, mas é um gráfico um pouco diferente, né? E está dentro aqui de uma apresentação. Só tem uma foto e tem pouco texto, tá? Aqui, ó, 2 exemplos de slides que não são muito legais, ó. Tem muito texto nesses slides. Provavelmente a pessoa que vai apresentar, ela vai começar a ler esse slide, não vai ser legal, né? Então, esse aqui é um exemplo de que talvez a apresentação não é o melhor recurso nesse momento, talvez poderia ser um material, né, gráfico para entregar para a pessoa ler, isso aqui talvez poderia ser uma apostila para um aluno, tá? Então, esse tipo de slide não é agradável para quem está assistindo, tá? Você tem que pensar, olha aqui é um exemplo de uma pessoa apresentando e aqui está o slide atrás. Ela provavelmente está falando sobre isso aqui, né, que está no slide, mas o slide só tem aqui o nome do que ele está falando, dos tipos aqui de pulos, né, enfim, as pessoas e 2 anos aqui para nós. Então, aqui, ó, só vendo isso aqui, né, eu não tenho toda a informação, então eu preciso prestar atenção no que a pessoa está falando, para entender esse contexto, tá? Então, também ajuda aos alunos prestarem atenção no que a gente está falando, porque se a gente só coloca todo o texto ali para ler, eles vão começar a ler também e vão perder interesse no que a gente, né, está falando ali com eles. Aqui, ó, um outro exemplo, isso aqui é um conjunto de slides, tá? Então, aqui é um outro, para vocês entenderem, ó, que ele é um conjunto de slides, que ele é uma unidade, ele tem o mesmo padrão visual, ele utiliza as mesmas cores, porém não são slides iguais, tá? Então, isso aqui é para mostrar que a gente pode mudar o padrão, a gente não precisa ter aquele slide com o mesmo fundo, com os mesmos elementos no mesmo lugar, enfim, para ter um slide padronizado, um slide bonito para a gente fazer as nossas apresentações, tá? Aqui, ó, um último exemplo para vocês, esse aqui, ó. A pessoa quer mostrar, fez um print de um site, mas quer focar só numa informação, né? Às vezes você fez um print, mas você quer focar numa informação em específico. O que vocês podem fazer, ó? Utilizem um recurso assim, ó, façam uma bolinha, façam um quadrado, aonde vocês querem destacar. Aqui eu ainda consigo ver o site que a pessoa está utilizando, mas eu sei que ela quer que eu foque nessa informação. Tá? Porque se eu utilizo ele assim, tem muita informação, o aluno não vai saber aonde eu quero que ele foque, né, o entendimento dele. Aqui já está um pouco mais especificado para mim, tá? Então, aqui, ó, um último exemplo aqui que eu tenho de slide. Esse daqui é um slide também bem simples, ó, tem números e pouco texto, tá? Eu utilizo as cores, é bem simples, ó, são 3 retângulos, daí utilizam o link com as mesmas cores do texto e do retângulo, né? Aqui eles estão destacando a frase de cima e tem aqui um texto de 3 linhas embaixo. Então, também a quantidade de texto é uma quantidade de texto legal, né? E um recurso que vai chamar a atenção dos alunos, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês agora. Então, pessoal, para finalizar, o que eu queria passar para vocês de mais importante nessa live? Vocês viram que eu mostrei ali alguns exemplos e vocês devem ter percebido, devem ter pensado assim, mas eu não sei criar, né, um desenho, eu não sei criar um layout. Não é esse o objetivo. É só para vocês entenderem que a gente pode utilizar recursos visuais, por menores que sejam. Vocês viram ali, eu criei só uma margem, que é um quadrado, um retângulo, né, que não tem nenhuma cor, né, são só as bordas, enfim. São recursos pequenos, são detalhes pequenos. O objetivo não é vocês fazerem uma apresentação, vocês ilustrarem manualmente, vocês terem apresentações profissionais, né? O objetivo é vocês saberem que, de forma simples, vocês conseguem melhorar a apresentação de vocês. Só prestando atenção ali, por exemplo, na quantidade de texto, colocando imagens em boa qualidade, já são 2 recursos que vão melhorar muito a apresentação de vocês, tá? Então, não pensem que, porque eu trabalho com criação, ou eu consigo fazer apresentações melhores. Não, a gente precisa utilizar recursos simples,
né, que ali dentro do programa a gente consegue fazer mesmo e que vai melhorar muito essa conexão que você vai ter com o seu aluno, né? E todas aquelas coisas que a gente conversou antes, de pensar antes na apresentação, de pensar no nosso público, no que eles gostam, como a gente pode fazer essa conexão, no que a Giane trouxe ali também, que é super importante da gente utilizar vários recursos diferentes. Então, utiliza numa aula um vídeo, na outra aula você utiliza um áudio, depois você pode utilizar algum outro recurso, colocar um infográfico, né? Então, isso, com o tempo, vocês vão sentindo qual que é a melhor resposta dos alunos de vocês, daí vocês podem investir naquilo que vocês têm melhor retorno, tá? Mas é importante vocês saberem que é super possível fazer e, assim, se eu pudesse escolher uma ou duas coisas para falar para vocês de mais importante escolham imagens boas, de boa qualidade, que vão chamar a atenção do aluno de vocês e se preocupem com a quantidade de texto que vocês vão colocar dentro das apresentações de vocês. Da minha parte, acho que era isso. Vou passar para a G agora, se ela quiser complementar alguma coisa. Acredito, Dani, que você já fez uma boa conclusão, né? Espero também que as tabelas possam contribuir, né, com vocês. Também vai ter o Tira Dúvidas, né? Caso ficou alguma dúvida, agora vocês podem tentar usar as outras funções que tem. E aí, qualquer coisa, vocês podem estar tirando as dúvidas no Tira Dúvida, né? Eu acredito que a tabela tem me ajudado bastante e espero que ajude vocês também. Certo. Então, pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente elaborou essa apresentação com muito carinho para que realmente possa ajudar vocês nesse momento difícil, tá? E eu, como sou publicitária, não vou perder a oportunidade de dizer para vocês assistirem a minha live sobre gravação de vídeos com celular, tá? Daqui uns dias vai acontecer. Espero que vocês possam participar também. Obrigada a todos. Obrigada, Dani, pela companhia. Obrigada, Gê. Tchau, gente. Desculpa. Eu não toquei aqui.